Shabbat Shalom, meus irmãos. Feliz sábado. Bom dia. Eu sou a pastora Luciana Ramos e falo aqui da comunidade Autoridade na Terra para mais um dia de meditação a caminho de Yom Kippur. Nós estamos na jornada de 40 dias de meditação, 40 dias de consagração, 40 dias que nós estamos sendo passados em revista. Nós estamos hoje iniciando o nosso 11º dia dessa jornada. Estamos pertinho já de mudar de fase. A primeira fase vai até o dia 14. No 15º dia, nós já mudamos de fase. E quando mudamos de fase, mudamos também o jejum. Quero lembrar para você já se preparar aí para a mudança do jejum, porque no dia 15 da nossa consagração, além do açúcar, nós vamos retirar o leite e vamos retirar uma refeição, que é a refeição do café da manhã. E aí, de verdade, a gente já começa a estar em jejum, porque agora a gente está só em processo desinflamatório do corpo, tirando o doce. Então, vamos acrescentar aí, vamos permanecer sem ele, e vamos tirar também tudo aquilo que contém leite, e aí tirar uma refeição, que é a refeição do café. O que vai acontecer é que provavelmente vamos voltar às origens, né? Se tira o leite, tira o açúcar, a gente acaba tirando um monte de coisa aí, e a gente volta a comer muito mais raízes, muito mais aquilo que a natureza nos traz, aquilo que o Senhor nos traz. Vamos lá. Eu quero lembrar o texto que está como lâmpada para esse tempo, né? Essa fase 1 que eu intitulei por sendo a luz da verdade. E o texto está em Lamentações 3, versículo 40, que diz: examinemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Hoje, derrubada do altar da idolatria familiar. Idolatria familiar. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, talvez você entenda a idolatria como o culto a imagens, né, a santos que são, enfim, canonizados pela igreja. E aí você entendeu que a idolatria é somente isso, se prostrar diante de uma imagem e se comportar como se ela pudesse intermediar sua relação com Deus, ou como se ela pudesse ser o próprio Deus, né? Mas não é só isso, não. Vamos ler aqui alguns textos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 18. 22, 1 ao 18. Estou com minha Bíblia já aberta aqui, a gente vai ler uma porção mais generosa hoje. Vamos lá. O texto diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão na madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha, e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, no céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o seu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aleluia. Esse é o nosso primeiro texto, que por vezes, quando estamos iniciando na jornada de fé e ouvimos ele pela primeira vez, dá uma bugada na cabeça, né? Como assim? Deus mandou Abraão entregar em sacrifício. O holocausto é um sacrifício, ele ia morrer, mandando matar o seu próprio filho, o seu único filho. Uau, isso é forte. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 10, do versículos 37 ao versículo 39. A palavra de Deus nos diz assim: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdeu-a. E quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la. Aleluia. Esse aqui é um assunto hoje que toca em um lugar muito sensível para a grande maioria de nós. Vamos lá. Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao versículo 27, é o próximo texto. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia! Palavra de Deus sendo lida aqui para as nossas mentes e corações. Vamos lá. Ela não volta vazia. Vamos lá. O versículo-chave de hoje está em Mateus 10, 37. Quando ele diz assim, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A família é uma das maiores dádivas que a gente recebe do Senhor. É o próprio Deus quem nos concede essa dádiva. Foi o próprio Senhor quem estabeleceu os vínculos familiares. E ao longo das Escrituras, nós encontramos orientações claras sobre a responsabilidade de amar, honrar, cuidar, servir aqueles que fazem parte da nossa casa. Por isso, falar sobre idolatria familiar não significa diminuir a importância da família, muito menos defender relacionamentos frios ou distantes. Pelo contrário, significa compreender que somente quando Deus ocupa o lugar que pertence a Ele, conseguimos amar a nossa família de maneira verdadeiramente saudável. Um dos perigos da idolatria é justamente a sua capacidade de se esconder atrás de coisas que são mal. Muitas vezes, aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração é justamente algo que o próprio Deus nos deu. O problema não está no presente, mas no lugar que passamos a atribuir a esse presente. Isso pode acontecer dentro das relações familiares de maneiras muito sutis. Um filho pode se tornar o centro absoluto da existência dos pais. Um cônjuge pode passar a carregar a responsabilidade de preencher necessidades que nenhuma pessoa seria capaz de suprir. Pais podem controlar excessivamente os filhos porque não conseguem suportar a possibilidade de perdê-los. Filhos adultos
podem permanecer emocionalmente presos à aprovação dos pais, mesmo quando isso os impede de tomar decisões maduras ou obedecer àquilo que compreendem ser a direção de Deus. Em todos esses casos que eu estou citando aqui com você, existe amor, mas esse amor pode ter perdido sua ordem. Amar profundamente não significa fazer dessa pessoa a fonte da sua identidade, da sua segurança ou do sentido da sua vida. Quando nós esperamos que os nossos familiares preencham lugares que pertencem somente a Deus, nós colocamos sobre eles um peso que nenhum relacionamento humano consegue sustentar. Então surgem cobranças, frustrações, controle, medo de perder, dependência emocional e uma necessidade constante de aprovação. Talvez seja por isso que Jesus tenha feito uma declaração tão forte, ao dizer que aqueles que amam pai, mãe, filho, filha mais do que a ele, não é digno dele. À primeira vista, essas palavras podem parecer incompatíveis com outros ensinamentos bíblicos sobre o amor e honra à família. Entretanto, Jesus não estava ensinando seus discípulos a amar menos. Ele estava estabelecendo a ordem para o amor. Deus não deseja competir com a nossa família por afeto. Ele deseja ocupar o lugar a partir do qual todos os afetos serão organizados. Quando Deus deixa de ocupar esse centro, começamos a exigir das pessoas aquilo que somente Ele pode oferecer. Queremos que o cônjuge nos faça sentir completos, que os filhos deem sentido à nossa existência, que os pais validem permanentemente as nossas escolhas, ou que a família nos ofereça uma segurança que nenhum ser humano pode garantir. Nesse momento, o amor começa a se misturar com dependência, e aquilo que deveria produzir comunhão pode se transformar em uma fonte de ansiedade e de escravidão. A experiência que está narrada em Gênesis 22, de Abraão, nos ajuda a compreender a profundidade desse princípio. Isaac não era só um filho amado de Abraão. Ele era o filho esperado durante anos. O cumprimento de uma promessa que havia atravessado décadas de espera, frustrações e impossibilidades. Naturalmente, aquele menino havia se tornado extremamente precioso para Abraão, anos aguardando um filho. Quando Deus pede que Abraão leve Isaac ao Monte Moriá, o texto não coloca diante de uma prova difícil, que precisa ser compreendida dentro do próprio desenvolvimento da narrativa bíblica. Deus não estava legitimando o sacrifício humano. O desfecho deixa claro que Isaac não seria morto. O que estava sendo provado era o coração de Abraão. Depois de receber aquilo que havia esperado por tantos anos, ele ainda conseguia reconhecer que o Deus que lhe deu a promessa era maior do que a própria promessa. Esse talvez seja um dos testes mais profundos da nossa fé. Continuar pertencendo inteiramente a Deus, depois que recebemos aquilo que tanto pedimos a Ele. Há coisas que buscamos com tanta intensidade, que corremos o risco de, depois de recebê-la, permitir que se tornem maiores em nosso coração do que aquele que nos concedeu. Isso pode acontecer com casamento, com filhos, com ministério, com trabalho, com conquistas, e até mesmo com sonhos que um dia colocamos diante do Senhor. No Monte Moriá, Abraão precisou reconhecer novamente que Isaac pertencia primeiro a Deus. Seu amor pelo filho não precisava ser destruído, mas precisava permanecer submetido ao seu amor pelo Senhor. Esse princípio também nos ajuda a compreender algo muito importante sobre os nossos relacionamentos familiares. Amar não é possuir. Os nossos filhos pertencem a Deus. O nosso cônjuge pertence a Deus. Os nossos pais pertencem a Deus. Podemos cuidar, proteger, orientar, amar, servir. Mas não somos senhores da vida daqueles que nós amamos.
Quando nós esquecemos disso, facilmente nós confundimos cuidado com controle. Existem pais que, movidos pelo medo, tentam controlar cada decisão dos seus filhos. Existem cônjuges que confundem amor com vigilância e querem determinar todos os movimentos do outro. Existem filhos que se sentem responsáveis pela felicidade emocional dos pais e carregam uma culpa profunda sempre que precisam tomar decisões que o desagradam. Nem sempre essas relações são movidas por más intenções. Muitas vezes existe amor verdadeiro, mas um amor atravessado pelo medo. Medo de perder pode nos fazer controlar. O medo de decepcionar pode nos fazer ceder. O medo de ficar sozinho pode nos fazer tolerar aquilo que nós não deveríamos tolerar. O medo de conflito pode nos fazer abandonar convicções. E pouco a pouco, as nossas decisões deixam de responder primeiro à vontade de Deus e passam a ser governadas pela reação daqueles que nós amamos. Você percebe como que isso é forte? E é justamente nesse ponto que nós precisamos examinar se existe um altar familiar sendo construído. Talvez uma pergunta necessária seja assim: existe alguém cuja desaprovação eu temo mais do que eu temo desobedecer a Deus? Eu fico mais preocupada em meu pai ficar chateado comigo, ou a minha mãe ficar mais chateada comigo do que desobedecer a Deus. Me lembro da situação do despertamento, né? Quando você aprende a respeito da sua alimentação, como sendo um altar que você ergue também ao Senhor. E por vezes, dentro daquilo que a Bíblia chama de imundo, impuro, você não pode comer mais, ou você não pode comer, né? Nem mais, é a partir do momento que você sabe que virou mais. Mas um alimento que a sua mãe ama preparar. E aí agora, o que você faz? Você desobedece a revelação da palavra de Deus, que já é viva e real no seu coração, para não deixar sua mãe triste, chateada, não deixar sua mãe se sentindo desonrada, porque você não comeu a comida que ela fez para você. Ou você segue com o princípio da palavra sendo cumprido na sua vida? Essa pergunta não deve ser usada como justificativa para irresponsabilidade, insensibilidade ou decisões arbitrárias, não é isso. Não podemos atribuir a Deus tudo aquilo que desejamos fazer e depois desprezar a opinião das pessoas que nos amam. A sabedoria bíblica valoriza o conselho, a honra, a submissão mútua e responsabilidade. O problema está em transformar a aprovação familiar no critério final das nossas decisões. Mesmo quando temos clareza de que isso nos afasta da vontade do Senhor. Há momentos em que obedecer a Deus pode gerar incompreensão dentro da própria casa. Nem todos vão compreender imediatamente os nossos processos, nosso chamado, as nossas decisões. Nesses momentos, precisamos aprender a permanecer firme, sem nos tornar arrogantes, amar sem ceder à dependência e honrar sem transformar pessoas em senhores da nossa própria consciência. Também precisamos examinar que esperamos emocionalmente da nossa família. Talvez alguma das nossas maiores frustrações existam porque nós estamos exigindo de pessoas limitadas aquilo que somente um Deus perfeito podia nos dar. Nenhum cônjuge conseguirá preencher completamente o nosso coração, por melhor que o seu marido seja, por melhor que a sua esposa seja. Nenhum filho poderá carregar a responsabilidade de nos fazer feliz. Ouço tanta mãe dizer: meu Deus, meu filho é motivo da minha vida, é a alegria da minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem a vida do meu filho. Cuidado. Nenhum pai ou mãe conseguirá oferecer em todas as fases da vida a aprovação que desejamos receber. Quando nós compreendemos isso, deixamos de amar menos, começamos a amar melhor. Um cônjuge que não precisa ser nosso salvador pode simplesmente ser o nosso companheiro. Hã? Você percebe?
Quando você tira as coisas do lugar e coloca exatamente onde ela deve estar, muda o sentido. Um filho que não precisa carregar o sentido da nossa existência pode ser amado como filho, sem o peso de precisar corresponder aos sonhos, aos anseios do seu pai. Os pais que não possuem autoridade sobre a nossa identidade podem ser honrados sem que permaneçamos emocionalmente presos à aprovação deles. Quando Cristo ocupa o centro, cada relacionamento pode retornar ao seu lugar. É por isso que entregar a família a Deus não significa abandoná-la. Significa reconhecer que Ele ama aqueles que amamos ainda mais do que nós. Significa abrir mão da ilusão de que conseguiríamos controlar tudo o que acontecerá com eles e confiar que as suas vidas estão nas mãos do Senhor. Entende isso? É uma ilusão querer controlar, proteger a vida do outro. Você não é Deus. Talvez uma das formas mais profundas de idolatria familiar esteja justamente na nossa incapacidade de entregar. Oramos pelos nossos filhos, mas queremos determinar exatamente como é que Deus deve conduzir. Entregamos o nosso casamento, mas tentamos controlar o outro. Dizemos que a nossa família pertence ao Senhor, mas vivemos dominados pelo medo de que algo aconteça com ela. Entregar não significa deixar de cuidar. Significa cuidar sem assumir o lugar de Deus. Durante essa preparação que nós estamos vivendo para Yom Kippur, o Senhor nos chama a examinar a ordem dos nossos afetos. Não para nos afastar daqueles que nós amamos, mas para purificar a maneira como nós o amamos. Talvez existam dependências emocionais que precisam ser tratadas, expectativas que precisam ser retiradas de pessoas, medos que precisam ser entregues e relações nas quais precisamos aprender a estabelecer limites mais saudáveis. O objetivo não é construir uma família em que todos amem uns aos outros. É construir uma casa em que ninguém precise ocupar o lugar de Deus. Quando Cristo está no centro, não perdemos a nossa família. Aprendemos a recebê-la novamente, como aquilo que ela sempre deveria ser. Um presente de Deus, e não um substituto de Deus. Percebe isso? Será que existe alguém da minha família, da sua família, cuja aprovação pesa mais nas nossas decisões do que a vontade de Deus? Você sabe o que precisa fazer. Você conhece a palavra de Deus. Mas para agradar a fulano, você não tem coragem de desagradar a fulano. Você ama tanto. Você não quer ver fulano triste. Você acaba abrindo mão de cumprir com a vontade do Senhor sobre a tua vida. Será que você tem esperado do seu cônjuge, dos seus pais, ou até dos seus filhos, aquilo que somente Deus pode te oferecer? Essa pergunta é tão ampla e dá margem para você ser esquadrinhado de uma forma tão profunda. Eu te aconselho a parar e voltar para o seu caderninho e anotar e orar e pedir ao Senhor que traga luz sobre isso. Sobre posturas, comportamentos, sobre atitudes diárias que você percebe isso. Será que você já deixou de fazer algo que compreendia que era a vontade de Deus por medo de desagradar a sua família? Será que nós temos confundido cuidado com controle em algum relacionamento? Será que a possibilidade de perder alguém que eu amo produz em mim um medo que eu tenho dificuldade de entregar a Deus? Será que existe alguma relação familiar que está marcada por dependência emocional, culpa? Ou uma necessidade excessiva de aprovação? Será que nós temos colocado sobre os nossos filhos, cônjuge ou familiares a responsabilidade pela nossa felicidade? Será que nós conseguimos reconhecer verdadeiramente que aqueles que nós amamos pertencem primeiro ao Senhor? E se houver algum conflito entre agradar a alguém que eu amo e obedecer claramente a Deus?
Quem tem a palavra final? Precisamos renunciar à idolatria familiar em nossas vidas. Fecha os teus olhos, perdão. Fecha os teus olhos, não. Abre a tua boca e faz essa oração de forma audível, declarando com toda a verdade do teu ser, em nome de Jesus. Pai, eu me arrependo por todas as vezes que coloquei pessoas da minha família acima da tua vontade e permiti que o amor por pai, mãe, filhos, cônjuges ou irmãos ocupasse um lugar que pertence somente a ti. Eu renuncio à idolatria familiar, à dependência emocional e a todo vínculo desordenado que me impede de te servir com liberdade. Perdoa-me pelas vezes em que preferi agradar pessoas a obedecer à tua direção, ou permitir que o medo de perder, decepcionar ou desagradar governasse as minhas escolhas. Eu derrubo todo o altar onde a aprovação da minha família se tornou mais importante do que a tua vontade. Eu renuncio ao controle, às expectativas desordenadas e à tentativa de encontrar nas pessoas aquilo que somente tu pode suprir. Hoje, entrego novamente minha família em tuas mãos, reconhecendo que cada pessoa que amo pertence primeiro a ti. Ensina-me a amar sem idolatrar, a cuidar sem controlar e a honrar sem colocar ninguém no lugar que pertence ao Senhor. Que tu sejas o primeiro nos meus afetos, minha segurança, minhas decisões. Que Cristo permaneça no centro da minha casa e do meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje, separe um tempo para orar individualmente pelas pessoas da sua família. Ao mencionar cada nome diante de Deus, procure perceber aquilo que acontece dentro de você. Talvez surja preocupações, expectativas, frustrações, medo, que revelem áreas das quais você ainda tenta controlar aquilo que você devia entregar. Em vez de apenas pedir que Deus faça aquilo ou faça o que você deseja na vida da pessoa, experimente fazer uma oração de entrega. Apresente os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, irmãos e aqueles que fazem parte da sua casa e reconheça conscientemente que eles pertencem ao Senhor. Você pode declarar algo assim: Pai, a minha família é um presente nas tuas mãos e não é um lugar de adoração. Eu escolho amar profundamente quem o Senhor me deu, mas eu reconheço que somente tu ocuparás o primeiro lugar do meu coração. Eu entrego estes que eu amo e confio que tu és Deus sobre a vida deles. Nós não somos Deus na vida do outro. Depois nós devemos escolher o relacionamento familiar no qual a gente percebe que tem mais dificuldade de entregar. Esse vai para o nosso caderno da jornada. Escreva assim: o que eu estou tentando controlar nessa pessoa ou nesse relacionamento que eu preciso aprender a confiar a Deus. O que é? Não se preocupe em encontrar uma resposta espiritualizada. Não. Esse é o seu caderno. Nós estamos trazendo luz à verdade. Seja sincero. Talvez você esteja tentando controlar escolhas, futuro, comportamento, opiniões, ou até a maneira como alguém responde a você. No final do dia de hoje, registre o que Deus te mostrou sobre a sua forma de amar e pergunte a si mesmo como pode continuar presente, responsável, cuidadoso, se ocupar um lugar que pertence somente ao Senhor. Esse é o nosso
lugar de desafio. Amar, honrar, cuidar da nossa família, mas entendendo o lugar que cada um ocupa. Amém? Agora sim, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração pela minha vida e pela tua vida também. Pai, nesse momento eu coloco diante de ti cada pessoa que está participando dessa jornada e ouvindo essa meditação. Tu conheces suas histórias, suas famílias, seus afetos, e também os lugares onde o amor, muitas vezes, se misturou com medo, com controle, com dependência, com a necessidade de se sentir aprovado. Eu te peço, traz luz sobre cada relacionamento e coloque em ordem aquilo que ao longo do tempo saiu do lugar. Onde alguém tem carregado sobre si a responsabilidade pela felicidade do seu filho ou de um cônjuge, dos pais ou de qualquer outra pessoa, traz libertação. Onde existe medo de perder, ensina a confiar. Onde existe controle disfarçado de cuidado, concede discernimento para amar sem pressionar. Onde existe independência emocional, fortalece a identidade e estabelece vínculos que são saudáveis. Pai, alcança aqueles que têm deixado de obedecer à tua vontade por medo de decepcionar pessoas que amam. Dá-lhe sabedoria para honrar a sua família sem colocá-la diante de ti. E coragem para permanecer fiéis à tua direção, sem perder a mansidão, o respeito e o amor. Eu te peço especialmente pelos pais. Ajuda-os a compreender que os seus filhos pertencem primeiro a ti. Liberta-os da ansiedade de tentar controlar o futuro. Dá-lhes graça para orientar, proteger e amar, sabendo também a hora de entregar e confiar. Abençoa os casamentos. Que nenhum cônjuge coloque sobre o outro a responsabilidade de preencher aquilo que somente a tua presença pode preencher. Cura expectativas frustradas, dependências, cobranças e medos. E ensina cada casal a construir a sua relação tendo Cristo como sendo o centro. Também alcança aqueles que ainda vivem presos à necessidade de aprovação dos pais ou familiares. Dá-lhes maturidade para honrar sem permanecer emocionalmente aprisionados. E segurança para compreender que sua identidade e o seu valor estão firmados em ti. Senhor, visita cada casa representada nessa jornada. Que todo afeto desordenado encontre o seu lugar. Que toda dependência seja tratada. E que toda tentativa de controle seja substituída por confiança. Eu não te peço que essas pessoas amem menos as suas famílias. Não é isso, Senhor. Eu te peço que as ensine a amar melhor, que amem sem idolatrar, que cuidem sem controlar, que honrem sem se anular e sirvam sem colocar ninguém no lugar que pertence somente ao Senhor. Que cada pessoa possa olhar para aqueles que amam e dizer com liberdade: eu amo você profundamente, mas reconheço que você pertence ao Senhor. Ordena os afetos, Pai. Ocupa novamente o primeiro lugar em cada coração e faz de cada família um ambiente onde Cristo seja o centro. Tua vontade seja honrada e o amor seja vivido em liberdade. Que suas famílias sejam profundamente amadas, mas somente tu sejas adorado. Eu entrego cada vida e cada família em tuas mãos. E assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso aí, meus irmãos. Opa, perdi a voz. Assim nós encerramos o 11º dia dessa jornada. Estaremos juntos amanhã, mais uma vez, às 6 horas da manhã. Na terça-feira, nós estamos na jornada de libertação. 4 semanas, lembra? Nessa terça, nós estamos na segunda semana. Quem está comigo? Quem é que está fazendo parte aí? Como foi a primeira aula para você? Nós estaremos juntos na terça-feira para a segunda aula dessa jornada. Se você não conseguiu assistir ou se você deseja rever, está
tá no grupo o link da plataforma que você pode adquirir para conseguir acessar e rever. O material está lá, o material está escrito e tem o vídeo também da aula. Você pode rever ou assistir pela primeira vez, para que você venha para a segunda aula já afinada. Vai acontecer na terça-feira, às 19h30, tá bom? Deus abençoe e te dê um excelente sábado, em nome de Jesus.